galera, Leis Costa aqui com vocês para mais um Recalculando a Rota. E no último vídeo eu falei um pouco a respeito de recalcular a rota da nossa localização. Hoje eu quero pensar um pouquinho a respeito de recalcular a rota da nossa vida financeira. Sabe por quê? Porque é impossível eu recalcular a rota da minha localização se eu não recalcular a rota da minha vida financeira. Recalcular a rota da minha vida financeira vai me levar a essa possibilidade. Às vezes nós não saímos da onde nós estamos porque financeiramente nós não temos condições. E imagino eu que hoje, se você é uma pessoa dos seus 25, 30 anos, 35, 40 ou mais talvez. Eu penso de 25 para cima porque para trás normalmente nós estamos ainda almejando um pouco quanto nós queremos ganhar, a nossa carreira, a nossa projeção no que diz respeito à nossa vida profissional. E antes disso, lá para os seus 20, 22 anos, 18 talvez, a gente fica sonhando com um salário que supriria as nossas necessidades, o salário ideal. E aí, lá atrás, a gente começa ganhando um pouquinho, um salário mínimo talvez, aí a gente fica sonhando, poxa vida, se eu ganhasse R$ 2.000, ou se eu ganhasse 3, 4, 5 ou 10. E aí a gente imagina que ganhando esse salário, nós estaríamos com a condição de vida financeira estável. Só que à medida que nós vamos aumentando o nosso faturamento, a gente vai aumentando também os nossos gastos. A gente vai aumentando o nosso consumo. Parece que nós não conseguimos nos sentir satisfeitos com aquilo que nós temos. E aí, à medida que o meu salário vai subindo, eu vou subindo também os meus gastos. E sabe o que eu percebo com isso? Que não é sobre quanto eu ganho, mas é sobre a maneira que eu estou gerenciando aquilo que eu ganho. Então, se eu desejo recalcular a rota da minha localização, eu preciso recalcular a rota da minha vida financeira. E por que eu preciso recalcular essa rota? Porque nós aprendemos desde criança que a única maneira da gente conseguir as coisas é entrando em dívida. E eu falo isso para pessoas que vieram de classe baixa como eu, de uma família simples. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ganhar ali meu primeiro dinheiro, que era muito pouco na época. Eu fui incentivado pelos meus pais, porque eu queria muito uma TV pequena, uma TV de 14 polegadas na época. Eu fui incentivado a ir até as Casas Bahia e fazer um crediário. E você paga só uma parcelinha. E tudo bem, tá tudo tranquilo. O grande problema é que a gente foi viciando fazer isso. O grande problema é que às vezes a gente acaba comprando coisas parceladas com o dinheiro no bolso. E aí a gente, no final das contas, gasta o dinheiro, não sabe para onde o dinheiro vai, fica com a dívida e no mês seguinte a gente está mais endividado. Quantas pessoas, inclusive eu, em algum momento, foi, por exemplo, abastecer o carro, tinha R$ 100 no bolso, falou, não vou gastar esses R$ 100 não, deixa esse dinheiro aqui para poder eu comprar outra coisa, para não ficar sem dinheiro. E aí depois abastece o carro no cartão de crédito, no final das contas você vai ver que você ficou sem o dinheiro e com a dívida para o próximo mês e não sabe para onde foi os R$ 100. Então nós precisamos recalcular essa rota, nós precisamos aprender a lidar melhor com as nossas finanças. E aí existem vários passos, esse vídeo eu quero que seja objetivo, eu não vou falar muita coisa, mas para refletir, por exemplo, quantas coisas você está fazendo de maneira financiada, sendo que você pode cortar gastos? Então elimine cartão de crédito, elimine os gastos, elimine gastos supérfluos. Esses tempos atrás eu tive conversa com uma pessoa que ela estava em uma situação muito ruim financeiramente, e aí eu disse para ela, falei, olha, o ideal agora é cortar gastos, se está difícil você precisa cortar gastos para poder dar uma aliviada. Não, mas eu não tenho condições, a minha vida está no limite, não tem como eu cortar gasto. Aí de repente uma outra conversa e tal, falando de animais, ela falou assim, nossa, mas o meu cachorro é uma beleza, ele sabe quando ele está sendo mimado, então toda semana quando eu mando ele no pet shop, ele já volta todo cheio de coisa. E aí eu falei, opa, não tinha onde cortar gasto, mas o cachorro vai toda semana no pet shop. Entende? Se a gente parar para analisar, existe alguns lugares que a gente pode cortar gastos sim, para dar uma melhorada nessa vida financeira. Corte gastos, faça uma renda extra,
Corte gastos em coisas que você pode dar aquela economizada. Então, por exemplo, eu preciso muito ir treinar, preciso ir para a academia. Minha academia é 150 ou 200 reais. Quem sabe não seria melhor encontrar algo um pouco mais barato? Então, a gente precisa entender que os nossos pais nos ensinaram, talvez não de maneira intencional, a viver a vida de um jeito, a gastar o nosso dinheiro de um jeito. Eles nos ensinaram que se não fosse assim, a gente não conseguiria as coisas. Mas esse momento é um momento de reflexão. E se você deseja recalcular a rota em várias áreas da sua vida, eu não tenho dúvida que a vida financeira, ela influencia muito. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que a má administração dele é um grande mal também. Casamentos são destruídos por causa dessa má administração. Relacionamentos, filhos, amizades e tantas outras coisas. Às vezes você deixa de curtir um momento precioso com a sua família, um tempo de lazer, porque não está cuidando bem do seu dinheiro. Então nós precisamos recalcular essa rota porque, como já disse, os pais não nos ensinaram. No nosso tempo, galera aí que nasceu nos anos 80, 70, talvez início de 90, não aprendeu na escola, até dos anos 2000 também. Minhas filhas hoje já aprendem, mas não aprenderam. A nossa sociedade não fala sobre isso. Nós vivemos um tempo onde as pessoas dizem que é o período muito hedonista. O que é o hedonismo? É a busca constante por prazer. Então nós nos tornamos assim, nós queremos a todo custo ter esse prazer, e aí a gente diz assim, a gente só vai viver essa vida, nem sei se amanhã eu vou estar vivo, e aquelas coisas que nós estamos acostumados só para justificar a nossa imprudência com o dinheiro. E aí eu vou e estouro o cartão de crédito, aí eu vou e me endivido para fazer coisas que eu não tenho condições, para mostrar para pessoas que eu nem gosto, que eu estou podendo uma coisa que eu não posso. Só que amanhã eu vou estar vivo, semana que vem eu vou estar vivo. Aí no final das contas, eu destruo os meus relacionamentos, o meu emocional, por causa que eu não gerenciei bem o meu dinheiro. Então, se eu desejo recalcular a rota da minha localização, como nós pensamos no último vídeo, eu preciso também recalcular a rota da minha vida financeira. Comece cortando gastos, comece cortando cartão de crédito, comece pensando em fazer uma renda extra. Você parou para pensar que talvez um dos seus hobbies pode ser uma fonte de renda? Então eu posso, por exemplo, eu gosto muito de andar de moto, então eu vou pegar minha moto e vou fazer a entrega do iFood. Eu gosto muito de pedalar, e quantas pessoas fazem entrega de bicicleta também? Eu gosto muito de tocar um instrumento, quem sabe dar aula de música não seja uma fonte de renda. O fato é que, se tratando de educação financeira, existem muitas coisas que a gente pode refletir e pensar. E nos próximos vídeos, nos próximos encontros, eu estarei abordando um pouquinho mais essa questão, mas aí com um viés muito mais bíblico, porque às vezes a gente negligencia a palavra de Deus, negligencia a Bíblia, só que a Bíblia ela nos ensina várias coisas, inclusive como cuidar bem do nosso dinheiro. Então eu te convido a se inscrever nesse canal, a dar o seu joinha, compartilhar com pessoas que você acredita serem importantes para você. E à medida que a gente for caminhando, eu não tenho dúvida que a sua vida vai sendo transformada. Muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Forte abraço e até breve.